Olá, eu sou a Cris Dalceiro, sou fotógrafa de newborn e estou aqui hoje para mostrar para vocês como é possível fazer uma sequência de poses, fazer um aproveitamento de poses e fazer o seu ensaio render muito mais em menos tempo. Em primeiro lugar, eu sugiro que você faça a escolha de uma paleta de cores para o seu ensaio. Hoje eu vou mostrar um ensaio com apenas duas cores, o bege e o verde. Eu escolhi 2 wraps, um flocate, uma manta e alguns props para incluir nessa sessão. Primeiramente, eu vou mostrar o wrap, como eu faço com o bebê no wrap no início do ensaio. Então, eu vou pegar o wrap bege, vou deixar ele na ponta. Esse wrap que eu trabalho é o wrap de malha. Vou deixar ele na ponta e colocar o bebê em cima das minhas pernas, de barriga para cima, com as perninhas posicionadas aqui e a mãozinha do jeito que eu quero que fique aparecendo depois. Nesse caso, eu vou deixar as duas mãozinhas para o lado assim. Mas a posição das mãozinhas você pode escolher. Se quiser que apareçam as mãozinhas para fora, se quiser colocar no queixinho do bebê, você pode escolher e isso também você vai ver que pode ser modificado depois. Para essa pose inicial, eu vou começar com o wrap prendendo o bracinho. A ponta do wrap vem por cima do ombro, de um lado para o outro, e vai para baixo do bebê aqui nas costas. Como todo mundo já sabe, o segredo do wrap é espichar ao máximo, deixar ele o mais firme possível para que ele segure e fique bem moldadinho no bebê. E aqui, a primeira volta vai ser ainda no bracinho. Eu não quero que vá muito para cima do pescoço do bebê, então eu deixo aqui apoiado no ombro, faço a borda no ombro e dou a primeira volta no braço do bebê assim. Vocês podem ver que com essas duas voltas, os bracinhos já ficaram firmes. Então agora eu vou cuidar das pernas, deixando os joelhinhos para cima aqui na frente da barriguinha. E vou passar esse mesmo wrap que foi para baixo das costas do bebê, segurando as coxas na parte de baixo, para trás do bumbumzinho aqui, passando nas duas coxinhas e subindo por trás das costas. Aqui eu vou fazer o wrap que eu chamo de útero. Eu sei que cada fotógrafo dá um nome para as poses e eu gosto porque isso me lembra muito a posição que o bebê ficava no útero. Tem alguns fotógrafos que chamam de ninho, que chamam de wrap redondinho. Eu gosto de chamar de pose do útero. E eu vou dar o acabamento em todo esse wrap, de baixo para cima e por trás da cabeça, sempre firme, ó. Vocês podem ver que eu tô espichando ao máximo, usando toda a elasticidade do tecido. Por isso que eu gosto muito do wrap de malha, porque ele segura bastante. E aqui, quando eu chegar na pontinha, eu vou pôr pra dentro, aqui atrás. Então, eu tenho uma primeira amarração pronta. Mas eu não vou começar com o bebê assim. Nesse caso, é a primeira amarração, mas para aproveitar melhor, eu vou colocar outro wrap. Já com as cores planejadas no ensaio, eu coloco esse wrap também na ponta, deixando aqui uma parte só da ponta para primeira volta, passa por baixo, por cima redondinho, né, de todo o corpinho do bebê aqui, que a minha intenção agora é fazer o casulinho. Nesse segundo wrap, eu deixei a ponta apenas para fazer a primeira volta do corpo do bebê. Ela vai envolver o bebê assim, eu vou prender a primeira ponta atrás, porque a minha intenção agora é fazer o casulinho. Como os membros do bebê já estão firmes por causa da primeira amarração, esse wrap tem mais a função de acabamento. Você vai arrumando e deixando que ele fique moldado redondinho em volta do bebê. Eu gosto do acabamento da malha enrugadinho assim, tá? Com ele meio amontoadinho mesmo, eu não gosto que ele fique totalmente espichado. Mas isso é uma questão de gosto pessoal, cada um pode escolher do jeito que preferir.
Às vezes eu coloco por fora ainda, aqui para o acabamento, um wrap de fio, de malha, ou daquele de mohair, que dá um acabamento diferente e não fica enrugadinho. Tem também o saquinho de tricô, que é possível colocar por fora depois, mas eu gosto muito mesmo desse acabamento enrugadinho da malha. Então eu vou fazer essa primeira volta bem enrugadinho aqui em cima, deixa eu ver, ó. Eu vou abrir para vocês entenderem o que é o enrugadinho, ele vai ficar, ó, aberto, amontoadinho. Primeira volta eu vou fazer aqui em cima do braço. Passou atrás. E agora eu venho por baixo da primeira volta, continuo com ele enrugadinho assim. E aqui, ó, ele pode acabar em qualquer lugar, porque você pode colocar a pontinha pra dentro, essa parte de baixo do corpinho do bebê que vai ficar no flocate. Então agora eu tenho o bebê enroladinho em 2 wraps, tenho 2 amarrações e vou mostrar pra vocês uma sequência de poses, um aproveitamento a partir desse wrap. Que agora, com o bebê dormindo e bem enrolado, você consegue fazer uma sequência bem grande de fotos. Depois das 2 amarrações feitas com o wrap, eu vou começar no flocate. Então eu tenho o bebê no casulinho ou no saquinho de batata, vou colocar ele posicionado aqui. Eu tenho por baixo da manta e do flocate a gamela posicionadora. Eu vou deixar o bebê posicionado aqui. E nessa foto, eu não vou clicar agora porque a foto precisa de assistente. Ela precisa segurar a parte de baixo do corpo e a parte de cima do corpo no momento que clica. É a pose do saquinho de batata. Eu gosto de trazer o flocate para mais pertinho do corpo do bebê. De levantar aqui, porque o bebê fica menorzinho, esconde uma parte maior do corpo até a perninha, assim o bebê fica parecendo menorzinho no momento que clica. Dessa pose, a gente ainda pode fazer variações depois de feita a saquinho de batata, pode fazer variações do bebê deitado, clicando de vários ângulos, de barriguinha para cima, com o rostinho direcionado para a luz, fazendo alguns cortes. Eu normalmente indico uns 3 cortes, 3 enquadramentos diferentes para cada pose. Se nós contarmos aqui, eu já vou ter 3 do saquinho de batata e 3 do bebê deitadinho. Já tenho 6 cliques do bebê enrolado no wrap verde. Se eu quiser, eu posso mudar acessório, como por exemplo colocar uma touquinha. Ainda para aproveitar mais um clique, sem mexer no bebê, fazendo uma foto diferente. A foto pode ser feita de frente, pode ser feita de cima, a variação de ângulos vai depender do fotógrafo. Aqui. Ainda aproveitando o bebê na pose saquinho de batata, eu vou deixar ele deitadinho aqui, vou trazer o prop para vocês verem o que eu faria. Eu sempre deixo um prop separado do ladinho, já com o cenário pronto, para que quando eu estiver fazendo a evolução, quando eu for tirar o bebê do puff e do flocate, eu já tenho o cenário pronto para levar o bebê e aproveitar assim em menos tempo, mais poses. Nesse caso eu não vou montar o cenário no chão, porque eu não vou clicar, mas eu vou mostrar para vocês uma forma de colocar. Eu tenho aqui ainda dentro daquelas cores que eu falei para vocês no início, separei 2 layers de lã feltrado. E a caminha que eu colocaria no chão, no fundo. E vou trazer o bebê pra cá, na pose do saquinho de batata ainda. Trago o bebê pro prop, colocando aqui por baixo alguns posicionadores, por baixo da lã, para apoiar o corpinho do bebê. Ainda assim, o bebê não vai ficar solto. Eu vou deixar o meu assistente segurando para fazer saquinho de batata no prop. Embaixo e em cima. Solta em cima, clica, solta embaixo, clica. Sempre lembrando que é legal você ter posicionadores na parte de baixo para dar estabilidade no corpinho do bebê e levantar essas partes do layer para que fique dando a impressão de que o bebê é menorzinho. Não é preciso que apareça, e eu acho que fica mais bonito não aparecer o corpinho todo do bebê. Ele fica mais delicado e menorzinho se ficar posicionado dessa forma. Então você vai continuar clicando o saquinho de batata, agora com a touca, antes no flocate ele estava sem a touca, no
crop de outra forma. Ainda aqui, o saquinho de batata pode ser apoiado na borda dessa caminha. Essa caminha eu gosto muito, ela é muito versátil para esse tipo de pose, porque ela tem um tamanho ideal. Se você colocar os posicionadores aqui embaixo apoiando o bebê, você fica aqui com o bebê com as costas encostadas, com um espacinho bem certinho aqui para você colocar a cabecinha do bebê, ó, colocando um apoiozinho aqui atrás. Não coloca direto na madeirinha, mas fica bem certinho no pescoço do bebê. Aqui nessa altura eu já posso mudar um pouquinho a mãozinha. Não preciso que fiquem todas as fotos com a mãozinha igual. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui. Eu vou mudar as mãozinhas aqui, para que o bebê fique com a mãozinha no queixo. Então aqui eu já coloquei as mãozinhas de uma forma diferente. E eu vou colocar o bebê na diagonal, no cantinho do prop, com as costas apoiadas no encosto aqui. Ainda é legal ter um assistente por perto para cuidar, mas o corpo do bebê vai estar estável por causa dos posicionadores e das costas da cabeceira do berço que está nas costas do bebê. Você vai poder clicar o bebê de cima para baixo ou o bebê de lado, pode fazer close, pode complementar com um verdinho aqui, talvez uma florzinha se for uma menina, ou então um bichinho. Isso fica por conta de cada fotógrafo. Aqui você também pode aproveitar mais provavelmente 3 cliques de cada pose, 3 no saquinho de batata, mais 3 cliques assim inclinadinho com a mãozinha diferente. Já temos, contando as primeiras e as do prop, 12 fotos no ensaio. Ainda no prop, agora o que eu vou fazer é mudar o wrap. Eu vou tirar a touca e vou tirar o primeiro wrap, porque ele já me deu 12 fotos. Agora eu tirei o primeiro wrap e o bebê continua na primeira amarração que nós tínhamos feito do wrap bege, com as mãozinhas de lado e os pezinhos cruzados em cima. Sempre é importante deixar a cabecinha virada para o lado que a luz vai entrar e um pouquinho diagonal, que a cabeça não fique com o corpo reta com o corpo, que ela fique um pouquinho torcidinha assim para a lateral. E aqui, ainda no prop, nós vamos fazer essa foto. E aqui, no prop ainda, nós vamos fazer essa foto. Eu vou colocar o posicionador aqui atrás, porque a cabeça do bebê tem que estar sempre mais alta que o corpo. Um só não é suficiente, então eu vou botar 2. Vou puxar o layer aqui atrás para dar um acabamento melhor. E a cabeça fica viradinha para o lado da luz, o corpinho fica mais baixo que a cabeça. E se você quiser ainda diminuir o bebê, pode puxar o layer para perto do corpinho assim, envolvendo e escondendo a parte de baixo. Ainda aqui no prop, totalmente uma produção diferente, você vai poder fazer fotos de cima, lateral, só close e corpinho inteiro. E se quiser, pode mudar a mãozinha. A Cibi é um pouco mais durinha, mas com o bebê vai ficar bem certinho a mãozinha no queixo. Ainda dá pra fazer a mãozinha pra fora e uma no queixinho. Ou então colocar o bichinho. Com essa amarração, nós já fizemos mais 2 poses, ou seja, 3 cliques para cada pose, 6 fotos. Vou voltar com o bebê pro flocate, porque o wrap bege eu não tinha usado nesse flocate ainda. Então eu vou voltar com o bebê pra cá, lembrando de deixar a cabecinha um pouco mais alta, e vou clicar aqui no flocate também. Desse jeito, da primeira amarração. Tem fotógrafos que gostam de fazer isso na manta também. Eu gosto bastante da textura do flocate, mas seria possível fazer isso na manta também. Eu tenho a gamela posicionadora delimitando o espaço que o bebê tem para ficar aqui, então eu posso posicionar ele já prontinho aqui na manta e clicar nos ângulos que eu achar convenientes. Agora que nós já fizemos uma média de 20 e poucas fotos
com o bebê enrolado no wrap, em duas variações de wrap, puff, flocate e prop, eu vou desenrolar o bebê e mostrar para vocês uma sequência de poses que pode ficar bonita e render também só na manta. No puff, eu vou começar com uma pose taco. Vocês veem que eu já desenrolei o bebê e aqui eu posso começar com ele peladinho ou posso vestir uma roupinha. Nesse caso vai sem roupa mesmo, para eu mostrar melhor a anatomia das poses. Para a pose do taco, eu seguro o bebê pelo bumbumzinho aqui, dando sustentação ao peso do corpo do bebê na minha mão, e a minha outra mão está sustentando a cervical, a cabeça que está apoiando totalmente atrás, para que o bebê não se movimente e eu consiga posicionar corretamente sem machucar em absolutamente nenhum momento. O bebê já está praticamente na pose taco na minha mão e eu vou sentar dentro da gamela. O pezinho do lado oposto vem pra frente e o corpinho do bebê vai deitar sobre as pernas. O bracinho de trás fica estendido para trás e aqui o cotovelo fica em cima da perna e a mãozinha em cima do pé. Vocês sabem que a Cibi não é um bebê, né? Ela não deixa fazer todos os movimentos que o bebê faria, mas é basicamente isso. O pezinho os dois pezinhos aparecendo, o cotovelo em cima da perna e o rostinho do bebê posicionado, virado de frente para onde você vai clicar. A minha luz está incidindo na cabeça do bebê e aqui eu tenho a pose taco. Como eu falei para vocês, eu normalmente faço 3 cliques de cada pose. Um clique aberto, um clique mais fechado e às vezes um clique de cima ou de outro ângulo. Para mexer o bebê dessa pose, sem muito movimento, tentando não acordar, eu vou simplesmente puxar as perninhas para trás. Então, no momento eu seguro o meu assistente, eu seguro a cabecinha do bebê e o meu assistente me ajuda a erguer a parte de trás do corpinho do bebê. A evolução da pose taco, então, vai ficar dessa forma. No momento que eu mexer no bebê, eu vou ficar segurando a parte da frente, enquanto o meu assistente modifica a parte de trás do corpinho, levantando o bumbum para trás, colocando a perninha para o lado e o pezinho do lado oposto passando entre o tornozelo e o joelho. Ele fica aparecendo, a planta do pé fica aparecendo bem aqui no meio, bem na voltinha da perna do bebê. Esse pé fica bonito estendidinho para trás assim. O ideal dessa pose é que o joelho e o cotovelo se encostem. Com a Cibi não vai ser possível, mas o normal, quando você posicionar, é você dar uma torcidinha no quadril do bebê para aproximar o joelho e o cotovelo. A mãozinha sempre estendida e aqui você tem a pose do bumbum. Pode clicar de vários ângulos. A evolução dessa pose do bumbum vai ser a pose de bruços. Nesse momento eu vou segurar o bebê aqui, a cabeça, pegar o bracinho que estava do outro lado e trazer para frente, uma mãozinha em cima da outra e o bebê vai ser posicionado de bruços na gamela. A parte de trás do corpo tem que ser alinhada, a coluna precisa ficar retinha para o bebê ficar confortável. Abrindo um pouquinho os joelhinhos do bebê, ele vai se posicionar de uma melhor forma. Normalmente aqui com a gamela você pode baixar a parte de trás ou puxar ela na frente para que ela erga e você tenha o ângulo que você quer para fotografar. Essa vai ser a pose de bruços. Nesse caso eu só vou puxar a gamela um pouquinho para cima aqui, para dar uma inclinação melhor para o bebê. É importante nessa pose que a coluna fique reta, o quadril fique bem apoiado, os joelhinhos do bebê deem apoio ao quadril sem forçar muito as articulações, a coluna reta e a cabecinha fique reta também. Você pode colocar a cabecinha deitada num dos braços ou apenas o queixinho apoiado nos dedinhos assim. Fica bem bonitinho
se você conseguir deixar os dedinhos para fora aparecendo. Normalmente tem um erro que é muito feito nessa foto, que é deixar um braço em cima do outro dessa forma aqui. Dessa forma o acabamento não fica tão bonito. Pode ser feito assim, mas se você deixar em cima das mãozinhas, o acabamento fica melhor e dá um aspecto mais delicado para sua foto. Nessa pose, eu posso resgatar um dos acessórios. Então eu vou pegar o wrap que eu utilizei antes e vou cobrir o bebê aqui atrás, deixando um acabamento soltinho. Eu posso colocar outros elementos. Eu gosto de colocar matinho, gosto de colocar florzinha, depende do gosto do fotógrafo. Pode incrementar essa pose aqui, que é uma pose segura e bonita de fotografar de frente, de lado ou de cima. Pode trocar o acessório, tirar o wrap, colocar a touquinha novamente. Essa foto pode ser explorada de várias formas sem mexer no bebê. E quando eu terminar de usar os acessórios que eu programei para essa pose, nós vamos partir para a próxima, que vai ser mãozinha no queixo. A parte de trás do corpo do bebê pode ficar da mesma forma que a pose anterior. O que vai mudar vão ser os bracinhos que vão subir apoiando a mãozinha no queixo. Sempre que você for executar essa pose, você fica sustentando o peso da cabecinha do bebê enquanto coloca os braços e as mãozinhas juntas. No momento que as mãozinhas estiverem juntas no queixinho do bebê, com os pulsos encostados e os cotovelos o mais próximo possível também, nesse caso, na borda da gamela. Eu estou apoiando os cotovelos na borda da gamela e deixando o corpinho mais baixo atrás. As costas da mão, o ladinho da mão aqui, eu gosto sempre de alinhar para dentro da bochecha, para que o volume das mãos não fiquem na frente do rosto. Porque quando a gente clicar de frente, se ficar as mãozinhas para fora, elas podem roubar a cena. Podem criar um volume muito grande na frente, dependendo do ângulo. Então eu coloco para trás da bochechinha, para ficar bem alinhado. As mãozinhas sempre abertas e os dedinhos esticados na bochecha do bebê. Essa é aquela foto famosa que a gente precisa do assistente segurando em cima, clica, segurando embaixo, clica e depois faz uma composição de imagens no Photoshop para que a foto fique bonita e segura. A partir dessa foto, se eu não for trocar nenhum acessório, colocar touca ou colocar wrap, alguma coisa que componha, eu vou fazer a foto do sapinho. E ela é muito fácil evoluindo a partir dessa foto da mão no queixo, porque eu vou continuar segurando o bebê na pose aqui, erguendo a parte da frente, enquanto o meu assistente vai pegar as perninhas do bebê e colocar pra frente assim. No momento que ele tiver colocado os pezinhos do bebê na borda da gamela na frente, é só eu voltar com os cotovelos para a bordinha e o bebê praticamente não saiu do lugar. O cotovelo do bebê tem que ficar na frente do calcanhar, então os dois pezinhos vão aparecer aqui atrás, mas com os calcanhares escondidos para ficar mais delicado. Às vezes tem que fazer um pequeno ajuste da gamela para que o ângulo fique bom. Eu vou soltar aqui porque é cíbio, se fosse o bebê não soltaria, só para que vocês vejam a frente da pose, o pezinho atrás do cotovelo, os cotovelos juntos, os pulsos pertinho um do outro e as mãozinhas na bochecha do bebê. Quando for clicar e estiver trabalhando com o bebê, mesmo sistema das fotos anteriores de composição, de fusão, segura a parte de baixo, clica, segura a parte de cima, clica. Pode repetir isso em todos os ângulos que quiser fazer dessa pose. Em seguida, ainda no aproveitamento de poses, eu vou colocar o bebê tombadinho, com as mãozinhas no queixo. Eu puxo normalmente o bebê com o corpinho de lado, ajustando os joelhinhos assim, quase encostando aqui nos cotovelos. E o bebê tombadinho, com as mãozinhas no queixo. Assim.
Aqui vai ser necessário fazer um pequeno ajuste da gamela lá na frente, para subir um pouquinho e você ter um ângulo melhor. E alinhar a cabecinha do bebê assim. Quanto mais juntinhos ficarem os joelhos e os cotovelos, mais bonitinho fica a pose. E como nas anteriores, se nós quisermos resgatar o acessório, podemos fazer algumas com o bebê coberto. Podemos pegar um bichinho e fazer o bebê abraçadinho aqui. Podemos colocar a mãozinha debaixo da outra bochecha, a outra mão debaixo da bochecha, desculpa, e ter 3 variações da mesma pose, sem mexer praticamente nada do bebê. E para finalizar a sequência, eu vou deixar o bebê de barriguinha para cima, como lá no início, com as perninhas cruzadas, com o corpinho totalmente dentro da gamela, um dos bracinhos alinhados ao corpo, segurando a coxa aqui de baixo, e a outra mãozinha segurando o pé aqui em cima. A cabecinha nunca reta, sempre torcidinha para o lado que vai clicar, para o lado que vem a luz. E pode finalizar com essa pose, clicando de vários ângulos. Em qualquer momento, nós podemos tirar o bebê do puff e ir para o prop. No caso agora, se eu não tivesse finalizado o meu ensaio, eu poderia pegá-lo na pose e levar para o prop, que já está pronto me esperando no cenário. Se o bebê ainda estivesse de bruços, lá na metade da sequência, e eu quisesse fazer isso, o bebê está posicionado de bruços, eu vou pegar o bebê com as 2 mãos, uma sustentando a parte de trás do corpo e uma sustentando a cabeça e os braços, e transportar para dentro do prop. Se o bebê não acordar, eu trago do prop de volta para o puff e sigo na sequência. Ou então, eu faço a sequência de bruços e mãozinha no queixo no prop e passo para o puff de volta para fazer a sapinha e o restante da sequência. Utilizando essa sequência de poses, nós vamos ter um ensaio que rende muito mais em quantidade de poses e cliques, sempre dentro da paleta de cores escolhida e com os props já programados. Eu espero que vocês tenham gostado e que isso ajude nos próximos ensaios. Um abraço, até mais!